A gente vai retomar alguns detalhes da parábola, porque essa parábola é muito rica, né? Aliás, como todas as parábolas de Jesus, porque nas parábolas de Jesus ele aborda temas que são temas abrangentes, né? Temas que dizem respeito tanto ao discurso frontal e direto do Sermão da Montanha, como temas que dizem respeito a grandes eixos, que a gente pode dizer aqui que são aspectos importantes das leis espirituais que ele colocava de maneira imagética, né? Ou seja, de maneira em uma imagem, né? De uma maneira metafórica, de uma maneira simbólica, né? O símbolo sempre é algo que abrange muito mais do que uma palavra direta. A gente já falou isso daqui quando explicou sobre parábolas, né? O símbolo tem esse poder de recurso, de comunicação, né? Não é à toa que Lacan costumava dizer que o ser humano é a sua própria linguagem, porque é através da sua linguagem o indivíduo simboliza, né? Na psicanálise. Então, interessante a gente pensar o seguinte, que eu estou voltando à parábola porque vocês vejam que não teve a explicação de Kardec da parábola, porque a Kardec se deu por satisfeito, penso eu, com essas mensagens espirituais. Só uma curiosidade, Henry Heine foi um grande poeta do final do século XVII, começo do século... No final do século XVII... no final do século XVII, ele nasceu no finalzinho do século XVII, mas ele foi até a segunda metade do século XVIII. É isso mesmo? Não, no final do século XVIII, e ele foi até mais ou menos a década de 50 do século XIX. 1856, se não me falha a memória. Quem quiser depois procurar aí para ver se é isso mesmo. Henry Heine foi um poeta alemão e filósofo, um grande erudito e culto, que escreveu uma poesia lírica muito interessante, muito sofisticada, né? Detalhe, ele morreu em 1856. Kardec publicaria o Livro dos Espíritos em 1857. Boa parte das mensagens que Kardec aglutinou no Livro dos Espíritos já estava arrumada. Mas o Evangelho segundo o Espiritismo é de 1864, portanto deu tempo de ele receber essa mensagem em 63, portanto poucos anos depois da sua morte. Veja que a equipe espiritual que assessorava Kardec não era só de religiosos, porque estamos diante de um poeta, de um literato e de um filósofo, né? Porque a gente pensa só naquelas entidades mais conhecidas que se comunicaram na codificação, né? Santo Agostinho, Fênelon, né? Que fizeram parte da tradição católica e protestante, que mais tarde assessoraram Allan Kardec, mas a gente tem aí um poeta cuja poesia é tão importante que de Chopin, ou melhor, de Wagner a Schumann, nós temos obras na música erudita de concerto que foram produzidas com base nos seus poemas, na sua produção literária e de poesia. Então, havia, portanto, na equipe espiritual que assessorava Kardec, espíritos superiores que faziam parte de vários setores do pensamento humano, setores do pensamento cultural, setores do pensamento filosófico e assim por diante, né? Porque espíritos evoluídos não estiveram apenas na religião, estiveram em todos os lugares e em todos os aspectos humanos. As parábolas de Jesus são interessantes porque, assim, eu vou falar um termo que não é um termo tão, assim, familiarizado para todos, mas eu explico. As parábolas de Jesus lidam com arquétipos. E quando a gente fala em arquétipo, a gente pensa logo em Jung, mas não é invenção de Jung. Arquétipo já existia antes de Jung, né? Platão, os neoplatônicos, Plotino, Porfírio, né? E alguns pensadores da Idade Média, do pensamento medieval, utilizavam a terminologia dos arquétipos, né, para lidar com chamados temas centrais e temas universais, né? Padrões maiores e padrões universais, né? Então eu vou pedir para desligar o ventilador, porque senão vai ficar impossível das pessoas ouvirem. Eu sou que nem João Gilberto, eu sou um pouco excêntrico, né? Eu digo que é top. Então, lidar com esses arquétipos é lidar com temas centrais, com temas, digamos assim, maiores, que são padrões culturais. Jung trouxe isso para a psicologia, quando falou que, do ponto de vista psicológico, parece que há uma tendência darwiniana da humanidade repetir ao longo das gerações temas que são temas fundamentais do ser humano.
que são como se fosse assim uma espécie de padrões gerais que estão no inconsciente coletivo. Essa era a ideia junguiana, mas já estava presente. A gente pensa em arquétipo como se fossem recipientes grandes, onde a gente pode colocar conteúdos diversos. Não apenas as parábolas de Jesus, mas quando a gente pega, por exemplo, o Apocalipse de João, a gente vê que o Apocalipse de João, que é muito difícil de entender, lida com arquétipos. Ele está lidando com temas gerais. Porque a gente pega, por exemplo, o Apocalipse de João, a gente pode encaixar aquele Apocalipse de João em várias épocas da humanidade. Não está falando de um fim do mundo, está falando de fim de ciclos, né? De fim de períodos específicos. Então, a besta do Apocalipse, olha, eu já vi tanta besta do Apocalipse ao longo da história da humanidade. O 666 aparece ao longo dos... Porque as pessoas acharam que assim, 666 era, sei lá, Hitler, era determinadas pessoas. Pode ser, mas não é só isso. São temas. A besta do Apocalipse não é uma pessoa, um sujeito. É um tema que aparece de vez em quando ao longo da humanidade. Da mesma forma, os 4 cavaleiros do Apocalipse também. Então, lida com esses temas que são... O tema é o recipiente. O líquido que vai ser preenchido depende da época. Depende do contexto. Né, que repete aquele padrão. Né? Jung dizia que determinados padrões se repetem, como, por exemplo, a ideia do feminino e do masculino, a ideia da maternidade. Maternidade é universal, está presente em qualquer cultura. Né? Que pode receber a roupagem dos símbolos da mãe, seja de Iemanjá, seja de Maria Santíssima. Para ele, isso eram temas maiores. Né? O tema da sombra, que pode aparecer como o mito da caverna de Platão, ou pode aparecer como Lúcifer, da Bíblia. É o mesmo tema da sombra, com roupas diferentes, mas o assunto é o mesmo. O arquétipo é o mesmo. As parábolas de Jesus lidam com arquétipos. Lidam com esses temas maiores, que são temas universais do Espírito. Por isso que em qualquer época, se a gente pegar essa parábola aqui há 1000 anos, vai ser atual. Porque vai lidar com temas da nossa atemporalidade, da nossa eternidade. São verdades atemporais. Que ele colocava de uma maneira simples, utilizando linguagem simples. O Espírito começa a mensagem falando isso. Jesus preferia a simplicidade, porque ser simples é difícil. Ser complicado é fácil. Mas ser simples é um negócio difícil. Ivone Pereira, só para ilustrar em uma coisa que não tem nada a ver, ou melhor, não tem a ver, aspas, não tem a ver diretamente. Ivone Pereira, em Devassando Invisível, tem um capítulo da obra dela chamada A Vestimenta dos Desencarnados. E aí ela descreve a experiência dela de como os desencarnados se trajam no além. Olha que faz inveja a muita grife aqui no mundo material. Porque era simples, e o simples é que é bonito, que chamava atenção. Era tão simples que era chique. Que chamava atenção os espíritos superiores com os quais ela teve contato, travou contato. A gente vê isso na obra de André Luiz também, né? A descrição que Clarencio e Veneranda são trajados, olha que ia falir as grifes que a gente conhece aqui do mundo. Né? Porque a beleza era da simplicidade. Porque ser simples é difícil. Ser simples é aquela coisa, né? Steve Jobs, da época, que tinha obsessão por isso, né? Ele dizia que a coisa bela era a coisa que o design e a funcionalidade era uma coisa só. Ou seja, nem sobrava nem faltava. Tudo estava perfeito. Tanto é que ele era fã de Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci achava que a beleza era algo matemático, que se podia encontrar através daquilo que era a mais alta sofisticação, era a mais alta simplicidade. Né? Não tinha nada que pôr ou que tirar. Né? Era o perfeito. Né? Então é interessante a gente pensar nisso, porque nas parábolas de Jesus a gente tem também algumas coisas interessantes. Por exemplo, uma coisa que eu não falei em outras reuniões e que eu falo agora é o seguinte. Vocês já observaram que de todos os trabalhadores, da primeira hora até da 1/10 hora, os únicos trabalhadores que o senhor da vinha chamou e acertou o valor foi a primeira hora? Os outros não disse qual é o valor. Eu deduzo, e Rodolfo Caligares parece que tem razão nesse sentido, eu deduzo que era fração do dia. O denário era o pagamento do dia, era a diária. Então eu deduzo que quando ele chamou o primeiro e disse, acertou o denário, e disse que era o justo. Quando ele chama o segundo, ele já não diz qual é o valor, e só diz que pagarei o justo. Ora, se é da segunda hora, a gente faz uma fração aí, 1/3 do denário.
E assim, por quando a gente chega na penúltima hora, ou na última hora, que é o que? 17 horas, né? Antes das 18 horas, que era a última hora do dia. Meu Deus do céu, imagine a fração, o que era justo. Mas para a surpresa, por isso a conexão com os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Porque na hora de pagar o salário, colocou em fila, e os da última hora é que eram remunerados primeiro. O único valor que ele acertou foi o valor do dia daqueles que iam começar na primeira hora e ia trabalhar o dia inteiro. O restante ele não acertou valor. Por isso que ele foi justo, porque ele prometeu aquele valor. Agora, se nos outros, pode parecer injustiça, mas se nos outros ele quis assalariar da mesma forma, é outra coisa. Mas, tá bom, Flávio, mas ainda assim parece injusto. Que negócio é esse? Ele está priorizando, ele está valorizando aquele que só trabalhou pouco tempo em detrimento do outro? Está pagando a mesma coisa? A observação não parece ser... Parece, do ponto de vista material. Mas esqueça a justiça do trabalho e CLT. Porque Jesus não está falando de leis trabalhistas. Ele está usando essa imagem para falar de questões espirituais. Sabe o que ele está falando aí? O valor do mérito espiritual. E a lógica do mérito espiritual não é a lógica da quantidade material de bater o ponto. Porque, como eu disse na semana passada, eu posso ficar empurrando com a barriga, o cafezinho, e não fazendo nada e batendo ponto. Ele está falando de quantidade e de qualidade de trabalho, né? Então é interessante a gente pensar nisso. O que é interessante é que na época de Jesus, os trabalhadores mais fortes eram pegos logo. A praça que tinha dos diaristas que eu comentei, e a parábola fala isso, né? Que vai na praça, tem ali as pessoas, então o Senhor começa a prometer o salário, a diária, e convoca trabalhadores. Os primeiros que são convocados, normalmente na praça, eram trabalhadores mais fortes. Meu Deus, na última hora, quem ficava e que não foi contratado, porque a parábola diz, nós não fomos contratados, os últimos trabalhadores, eram os mais fracos. Eram gente limitada para trabalhar. Aí é um símbolo interessante. Quem são os mais fortes que foram chamados primeiros? São aqueles mais preparados. Estou falando em termos espirituais. Lembra que eu falei que o chamado não é o mesmo chamado da parábola do festim de bodas? Porque o festim de bodas é muitos chamados e poucos escolhidos. Há um chamamento do alto para com a criatura. Aqui o chamado é um despertar espiritual. Ou seja, é a experiência do indivíduo despertar para a consciência da espiritualidade, do trabalho em relação a si mesmo, do trabalho de crescer. É essa experiência do despertar para a vida ética, para a vida espiritual, que a parábola está chamando a atenção, né? Agora, uma pergunta é a seguinte: por que os salários dos primeiros não foram pagos logo? Por quê? Há um detalhe na parábola que é interessante. Eles não concluíram o trabalho. Então, o Senhor chamou a todos quando o trabalho foi concluído. O que é que isso quer dizer? Que os trabalhadores da primeira hora estavam durante o dia fazendo, porque não concluíram também a tarefa deles, ou seja, usaram todas as horas, poderiam ter acabado antes e receber o salário. Ora, se a gente falar aqui a questão da lógica do mérito espiritual, o que é que a gente está querendo dizer em relação à reunião da semana passada? Há espíritos que no passado, e o Espírito diz isso na mensagem, foram os grandes trabalhadores da primeira hora. Aqueles que trabalharam no Evangelho nascente, aqueles que foram os primeiros profetas, o Espírito vai certeiro, os primeiros profetas. Por quê? Do ponto de vista histórico, os primeiros profetas foram os primeiros homens que talvez até antes do berço mesmo, já estavam amadurecidos para a função, despertos, mergulharam na carne e foram os primeiros fundadores da ética espiritual. Moisés é 1500 anos antes de Cristo. Abraão é cerca de 2000 anos antes de Cristo, Abraão. Moisés, 1500 anos. Buda só vem 1000 anos depois de Moisés. Notem. E estamos falando ainda das primeiras horas, da fundação das primeiras religiões, budismo no Oriente, hinduísmo também na Índia, né? O esoterismo e o misticismo no Egito. Sócrates e Platão, primeira hora, antecedendo Jesus, preparando a noção de imortalidade da alma, a noção de ética, de moral, a noção de espiritualidade, a noção de interiorização. O que hoje você faz no yoga, no tai chi chuan, na acupuntura,
são, na verdade, reminiscências disso que foi construído lá atrás. É porque o Ocidente só está pegando agora. O Ocidente só está bebendo agora. Essa ideia já existia há 600 anos antes de Cristo, no mínimo. Essa sabedoria. Então, essas ideias foram sendo propaladas por esses emissários. Veio Jesus, ainda na época dos trabalhadores da primeira hora. Então, quando você vê um Elias, os primeiros profetas, veio até antes desses fundadores de religião. Foram aqueles primeiros homens e mulheres, principalmente homens, né, por conta da cultura patriarcal, porque a missão de um espírito desse mergulhando no corpo feminino seria muito mais difícil. É basicamente por isso. Para espalhar a noção da profecia, da mediunidade, etc. E preparar mais tarde o desenvolvimento do pensamento religioso. Então, são os trabalhadores da primeira hora. São aqueles que despertaram e colaboraram. Mas muitos daqueles ainda não tiveram oportunidade de receber o salário. Por quê? Porque não fizeram o trabalho completo. Alguns daqueles aproveitaram completamente, sublimaram, ascenderam, não precisaram mais voltar, mais reencarnar. Esses já foram assalariados. Porque já estão usufruindo, já estão gozando do quê? Já não são mais funcionários. Aí conectem com a parábola dos talentos. A parábola dos talentos fala o seguinte: deu os talentos, os indivíduos usaram, e aqueles que usaram bem os talentos entraram na alegria do Senhor. Ou seja, deixaram de ser funcionários e passaram a ser filhos. E o filho herda o patrimônio do pai. Ou seja, usufrui da vinha. Então, esses trabalhadores da primeira hora são aqueles que ainda não fizeram o trabalho completo. Alguns daquela época ainda estão reencarnando. O Espírito diz: vós espíritas hoje estão no meio de vós, antigos propagadores da fé. Porque ainda não sublimaram. Ainda estão tentando. O trabalhador da última hora, que se encaixa no perfil do espírita, mas não é só o espírita, para não fazer aqui um discurso bairrista. Não. É qualquer pessoa do momento atual que despertou para isso. Se teve despertamento, agora entre o despertamento e entrar na vinha e viver as glórias da vinha, está a aplicação. A maioria de nós, que já despertou para alguma ética espiritual, que já despertou para o sentido da vida além da matéria, foi chamado para trabalhar. Já recebeu a promessa do denário, do salário. Agora, daí a receber o salário, o receber o salário é o trabalho completo. Por isso que há trabalhadores da primeira hora, que ainda estão entre nós, e há outros que estão despertando agora. Como saber? Fazendo uma grande introspecção. Para saber. Porque, por exemplo, vou comentar aqui porque tem sido comentado a personalidade de Saulo e de Paulo, né? Saulo-Paulo. Em nossa forma de entender, baseado até nos escritos de Emmanuel e de Joana de Ângeles, ele a princípio não era um trabalhador da primeira hora. Porque ele não veio desperto como Jeremias, como Isaías, como Elias. Em nossa forma de entender, ele despertou na encarnação. Ele tinha uma evolução até intelectual, não se pode negar nisso, mas a evolução moral dele ele despertou, ele foi tocado naquela experiência, naquela encarnação. Agora, o que ele fez? Ele fez uma revolução que outros que estavam no mesmo nível dele, que talvez errando e voltando e ainda não despertando, estão comendo poeira até hoje. Porque o que ele alavancou na evolução dele, Saulo, ou melhor, Paulo, não pode ser considerado um trabalhador que da última hora ainda não recebeu o salário. Ele já recebeu o salário dele. Porque já sublimou. Ainda que precise reencarnar, mas já está integrado. Públio Lentulus, ele também foi tocado na mesma época. Ele era contemporâneo de Paulo, ele foi tocado. Olha, quem leu há 2000 anos, eu quero informar uma coisa aqui. Públio Lentulus não foi tocado totalmente no momento de ele entrar em contato com Jesus. Lembre da cena, ele ficou muito emocionado, mas ele não foi totalmente tocado. Balançou ele. Mas ele só vai ser tocado mesmo. Quem leu a obra lá, lembra, na idade avançada. Quando ele perdeu Lívia, quando ele ficou sozinho, quando ele viveu a cegueira. Quem leu as páginas lembra de ele começar a refletir e aí despertar para a grandeza de Jesus com quem ele teve a oportunidade e perdeu. Então, é um trabalhador que não pode se configurar assim um trabalhador da primeira hora, ele despertou, mas ele só vai trabalhar ao longo dos séculos.
está entre nós, encarnado. E ainda está lutando espiritualmente para vencer totalmente aquelas anfractuosidades, aquelas reminiscências que ainda são vestígios que ainda permanecem nele. Então, vejamos, né, a diferença. Por outro lado, Lívia, a sua esposa, não precisou reencarnar mais. Chico dizia isso até em tom de brincadeira, né? Tem uma entrevista de Marlene Nobre que ele dizia que periodicamente Emmanuel visitava a região onde Lívia estava, para ter um contato com ela, o grande amor, o grande afeto dele, né? A forma carinhosa como ele se refere a Lívia em várias mensagens é impressionante, né? O afeto que ele tinha por ela. Então, de vez em quando, eles se encontravam. Mas era um local onde ele não tinha condição de ficar, porque era um local mais sutil. E 2000 anos depois, ele ainda luta para alcançar o nível onde ela se encontra. E depois daquela encarnação, com ele, padeceu. Padeceu 25 anos, o orgulho dele no lar. Mas aqui para nós, 25 anos para 2000 anos, eu acho que é um bom negócio. Porque 2000 anos ela ficou, ele reencarnando várias vezes, em épocas turbulenta, sombria, Idade Média, foi sacerdote católico, foi bispo na época de Francisco de Assis, foi padre Manuel da Nóbrega, né, numa época difícil aqui, da evangelização dos índios, dos silvícolas, e ela no mundo espiritual assessorando ele. Então, era, portanto, essa ideia. Todos, portanto, os iniciadores são esses trabalhadores da primeira hora. Então a gente pode pensar nesses indivíduos. E aí o Espírito diz, os apóstolos, os mártires, os pais da igreja, pensem aí em Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, aqueles seriam trabalhadores da segunda, da terceira hora, né? Mais tarde outros que vieram, né? E aí ele chama a atenção, sábios e filósofos, ou seja, teve um momento que o amadurecimento do planeta esteve nas mãos de sábios e filósofos, e não de religiosos. Pense na Renascença italiana, pense na época do cartesianismo, René Descartes, Immanuel Kant, essas grandes mentes que alargaram a compreensão do mundo e do ser humano, um Erasmo de Roterdã, os grandes pais do humanismo, que também fizeram sua colaboração, ainda que foram colaborações recortadas, né? Alguns eram ateus, mas sem saber estavam sendo agentes do progresso. Porque isso que é interessante, né? Entender. Quem leu, por exemplo, Nascente de Bênçãos, tem uma mensagem de Joana de Ângeles chamada Providência Divina, que me impressionou muito. Fala sobre indivíduos que foram agentes da providência sem saber. E ela cita, por exemplo, que Júlio César, sem saber, foi colocado pelo mundo espiritual no poder, porque em que pese os equívocos dele, ele foi uma peça importante na engrenagem coletiva para que o latim se consolidasse em Roma e para que a mensagem de Jesus mais tarde não ficasse abafada no Oriente Médio, graças à missão de Paulo de levar o cristianismo para Roma. E mesmo o cristianismo distorcido, foi essencial que, através do latim, ele fosse proliferado para o mundo inteiro. Veja que coisa. Só que esse mesmo espírito Júlio César, antes de ser Júlio César, foi Alexandre Magno. Sabe o que Alexandre Magno fez? Olha que espírito belicoso, né? Na guerra. E Joana de Ângeles, sem o saber, na belicosidade na guerra, na ambição de conquistar espaço, ele estava sendo agente também da providência. Porque ele conquistou tudo e impôs o grego ao mundo inteiro, na época, o período helênico, né, que a Grécia era a potência do mundo. O que é que aconteceu? Sócrates e Platão vieram, precursores da ideia cristã, disseminaram o ar da espiritualidade para colaborar e para ajudar na futura mensagem de Jesus. Então nós vemos aí a providência divina. E esse mesmo espírito volta à Terra mais tarde, segundo a própria Joana de Ângeles, como Napoleão Bonaparte. Que espírito que se equivoca nos mesmos padrões, né? Mas não é só ele não, muitos de nós. Diz o espírito Joana de Ângeles que a grande maioria de nós está 500, 600, 700 anos errando os mesmos erros, e o que é pior, quase sempre com as mesmas pessoas. Eu tenho pensado nisso, pelo menos errar de forma diferente, ser criativo. Para não errar o mesmo erro, né? Que aqui para nós, os mesmos equívocos. Então está muito arraigado, os padrões que se repetem, são arquétipos. O que Jung não percebeu, diz Joana de Ângeles, é que o arquétipo
o inconsciente coletivo que guarda os arquétipos, são as memórias não das gerações passadas, mas do próprio espírito que esteve nas gerações passadas. Que esteve reencarnando, porque nós somos a própria história da civilização. Estivemos. Ah, mas o crescimento populacional. O crescimento populacional é porque na época a gente se revezava. Agora está todo mundo reencarnando de uma vez. É que nem uma escola que tem turno matutino, vespertino e noturno. Aí depois faz um curso intensivão, o cursinho pré-vestibular e coloca todo mundo. É a hora do Enem. Né? Então, porque na época a população espiritual desencarnada era maior e a população material no mundo físico era menor. Então havia um revezamento, a expectativa de vida era menor. O povo não passava dos 30 anos, em épocas recuadas, então havia um fluxo maior de reencarnação e desencarnação. Hoje a gente quase não desencarna. Principalmente a Rainha Elizabeth. Bom, a Rainha Elizabeth é 1928, né? Divaldo Franco é 1927. Enfim, então a gente tem esses padrões que se repetem, né? E que tem a ver com essa tradição ao longo da humanidade, ou seja, essa arqueologia somente pode ser solucionada pela reencarnação. E olha o que o Espírito diz isso, né? O penúltimo parágrafo ele fala sobre reencarnação. A reencarnação, esse belo dogma, não entenda dogma aqui como dogma no sentido tradicional, essa bela verdade, esse belo axioma, né? Eterniza e precisa a filiação espiritual. Então, é interessante a gente pensar nisso, né? E mais interessante ainda, a gente pensar no último parágrafo, que eu acho que é a cereja do bolo. O último parágrafo dessa mensagem fala sobre a solidariedade das coisas. Fala que nessa parábola da vinha ou dos trabalhadores da última hora há uma solidariedade. Uma solidariedade entre as gerações. Não apenas os próprios espíritos voltam nas gerações futuras, mas os espíritos se revezam em colaboração contínua. Onde um faz em uma hora o que o outro vai fazer na outra hora. Entenda a hora aqui como ciclos evolutivos, como séculos, como períodos. Esses espíritos se revezaram. Na ciência, eles vieram em períodos específicos, porque Leucipo, Lucrécio e Demócrito, no atomismo grego, mais de 500 anos antes de Cristo, a ideia do átomo, voltam como Bohr, Planck, Einstein, para examinar o átomo. Fídias, Praxídides, os grandes escultores voltam como Michelangelo, Leonardo da Vinci e Botticelli. São os mesmos espíritos que de vez em quando se revezam para fazer a sua parte que lhe toca na obra como um todo. Então, são, portanto, colaborações. Por isso que o Espírito encerra a mensagem dizendo: tal é um dos verdadeiros sentidos desta parábola, que encerra, como todas as que Jesus dirigiu ao povo, o germen do futuro e também, sob todas as formas, sob todas as imagens, a revelação da magnífica unidade que harmoniza todas as coisas no universo, da solidariedade que liga todos os seres presentes ao passado e ao futuro. Essa relação. Por quê? Porque tudo converte para a própria figura do governador espiritual, que é o Cristo. Tudo converge. Por isso que quando a gente ora a Deus, a Jesus, essa mensagem chega por intermédio daqueles que lhe são mais próximos, que nos são mais próximos, em contato com Ele. Veja bem, olha que coisa interessante. Nós sabemos hoje, por Clóvis Tavares e por outros autores, que Emmanuel, Espírito Emmanuel, quando chegou no mundo espiritual, por isso que Emmanuel tem uma veneração pelo apóstolo Paulo, escreveu Paulo e Estevão, não é à toa não. Ele se juntou ao grupo espiritual de Paulo, porque Paulo, quando chegou no mundo espiritual, isso quem diz é Clóvis Tavares, graças a uma mensagem do próprio Emmanuel. Paulo, quando chegou no mundo espiritual, sabe o que ele quis? Ele quis se dedicar, no mundo espiritual, a sensibilizar as inteligências mais avançadas que estivessem desviadas do bem. Porque ele foi uma inteligência desviada do bem. Então ele se dedicou a isso. O próprio Públio Lentulus Emmanuel foi uma inteligência, e graças à vaidade intelectual, que se desvirtuou. E fez parte da equipe dele. Por isso esse amor. Quando o Emmanuel estava reencarnado como Padre Manuel da Nóbrega, o que é que ele fez? Fundou São Paulo. No aniversário do apóstolo Paulo, na tradição católica, e colocou em homenagem a Paulo. Reencarnado, ele não tinha nem essa lembrança.
mas tinha reminiscências, ou seja, a intuição, a afinidade espiritual, e deu o nome da cidade de São Paulo, com o seu amigo José Anchieta, que mais tarde reencarnaria como Frei Fabiano de Cristo. Então, ali estava, né, não precisava lembrar a reencarnação, ou a vivência dele no mundo espiritual, mas a profunda afinidade. E no mundo espiritual continua colaborando. Ora, então pare para pensar. Emmanuel é assessorado por Paulo, ou seja, Paulo é o guia espiritual de Emmanuel. Chico Xavier é assessorado por Emmanuel. Então, Emmanuel é guia de Chico, Paulo é guia de Emmanuel, Estevão é o tutor de Paulo. Onde vai parar isso? No Cristo. Aí pega Divaldo. Joana de Ângeles é tutor espiritual de Divaldo. Francisco de Assis, tutor espiritual de Joana. Francisco de Assis é João Evangelista. Onde é que vai parar? No Cristo. Então, na verdade, a gente tem um DNA que vai gerar, vai levar a um ponto só. Ao mesmo ponto. Então, isso é interessante a gente pensar, né? Essas conexões. Vai convergir para lá. Por isso que no prefácio do livro Espírito de Verdade, a equipe espiritual que organizava aquele livro, né, assessorado liderado por Emmanuel, né, o prefácio é assinado por diversos espíritos: Anália Franco, Euribes Bassanufo, Caiba Schutel, Emmanuel, Meimei, André Luiz, que são os autores da obra. Eu me lembro de todos os autores porque a gente está estudando isso em Mediúnica, esse livro, né? Mas na mensagem fala, né, que nós somos os discípulos dos discípulos. Ora, se Eurípides Bassanufo e Emmanuel são discípulos dos discípulos, então eles são discípulos daqueles que foram discípulos, e esses discípulos são discípulos de outros, até chegar no Cristo. São, portanto, conexões, né? O que significa dizer que a evolução é isso, né? Sempre tem gente na vanguarda nos esperando e nos estimulando, e tem gente na nossa retaguarda que a gente está ajudando também. Há uma solidariedade. Solidariedade. Então, quando você vê aquele filho que não muda há 10 anos, o marido que parece que é teimoso, que cabeça dura, pense que o guia espiritual pensa a mesma coisa de você. Só que o guia espiritual diz assim: há 500 anos ele está assim. Meio milênio, eu estou esperando por ele, continua repetindo. Então, é mais ou menos essa ideia aqui que passa na mensagem, né, dos trabalhadores da última hora, do salário, né, e, sobretudo, do despertar espiritual. Por fim, para passar aí a interação, veja que em todos os comentários que a gente faz da parábola, a gente cai numa mesma conclusão. Qual é a conclusão? A qualidade versus quantidade. Porque os trabalhadores da última hora, alguns que não sublimaram e que estão reencarnando, é porque qualitativamente ainda não conseguiram fazer o progresso total. Aqueles que tiveram qualidade no trabalho que fizeram, já evoluíram, já receberam salário. Mas aqueles que estão conosco, ao lado daqueles que estão despertando agora, os espíritas são trabalhadores da última hora, sim. É por isso que o Espírito está falando em tese, os espíritas, ou seja, aqueles que despertaram para as verdades espirituais. Porque espiritismo não é apenas a doutrina codificada por Allan Kardec, mas essas ideias que são leis universais. Ou seja, as pessoas que despertaram para esse conjunto de ideias, mesmo que não se denominem espíritas. Eu me lembro de Bezerra de Menezes, né? Quando pegou o livro de Allan Kardec e leu, vai dizer: a sensação é que eu já sabia disso, mas não sabia que sabia. E aí ele diz mais tarde: eu era espírita sem saber. Ou seja, aqueles que despertaram para esses valores, mesmo que não estejam filiados ao movimento espírita kardeciano, esses indivíduos são esses trabalhadores da última hora, que despertaram agora. Então, essa é a ideia. O que é que eu quero dizer com isso? É que nós estamos sendo convidados para a qualidade daquilo que a gente faz. Porque não é o muito que a gente faz, é mais o muito que a gente sente. É a intensidade do sentimento. Chico Xavier conseguiu uma intensidade do sentimento com o muito que ele fez. Ele fez muito. Atendia filas quilométricas, mas ele usou aquilo, aproveitou a experiência do atendimento psicográfico, do atendimento espiritual, do atendimento às multidões, da assistência social, para sentir muito, para amar muito. Mas a gente tem uma Teresa de Ávila, que foi comentada aqui, que não adotou uma criança, que não fundou um orfanato,
que não fez uma obra externa grandiosa, não fez nenhuma obra externa, mas o que ela fez por dentro torna ela um dos maiores vultos espirituais que já passou pela Terra. Então isso é importante, para a gente não pensar que a espiritualidade é quando a gente fundar 10 orfanatos. A gente pode fundar 10 orfanatos, ficar de mau humor e desencarnar mal. Quem leu Filomeno de Miranda, Tormentos da Obsessão e outros, vai ver espíritas que fundaram sanatórios psiquiátricos espíritas e ao desencarnar, ficaram pacientes do hospital psiquiátrico. Foram ser atendidos, fazer tratamento, porque ficaram loucos. Não aproveitaram a obra que fizeram. Então, isso é interessante a gente pensar. Né? A ação do bem, a filantropia, o exercício, né? do bem, etc. É nesse sentido. Para a gente não pensar como uma pessoa recentemente chegou para mim e disse que estava muito preocupado porque não estava conseguindo ir ao centro e como é que ela ia evoluir assim. Ele diz, escuta, quem foi que lhe contou que você vai evoluir só no centro? É essa a ideia que a gente faz. A gente vai evoluir espiritualmente indo para o centro. Não, o centro é até para lhe fortalecer, para evoluir lá fora. Porque o problema é ser evoluído lá fora. Evoluído no trânsito. Evoluído na convivência familiar. Né? Então é mais ou menos isso. Vamos franquear a palavra, né? Essa é uma questão interessante, porque Allan Kardec intrigou com isso. Ele intrigou, lá no Livro dos Espíritos, ele já intriga, já fica um tanto curioso em relação a isso. Os Espíritos dão algumas respostas para ele, que me parece que não satisfaz completamente, ele volta ao tema em A Gênese. Na obra da codificação, na obra do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta alguns momentos do princípio inteligente, etc. E os Espíritos respondem que, em alguns momentos, quando ele pergunta sobre a origem do princípio inteligente, os Espíritos dão respostas assim, não começou na Terra. Há outros mundos mais atrasados, onde o princípio inteligente começou. E aí ele vai, até que os Espíritos respondem mais ou menos assim. O que chamas espírito, ou seja, o humano, não é o princípio. Porque o princípio inteligente, na verdade, humano, já é o resultado de uma elaboração muito produzida em reinos anteriores ao que chamais humanidade. Se não me falha a memória, questão 606 ou questão 604, não me lembro agora, no capítulo Os Três Reinos. Uma série de elaborações que antecedem o período da humanidade. E aí Kardec tenta, investiga, e os espíritos só respondem com, num período pré-humano ou anti-humano, o psiquismo, não tendo consciência de si mesmo, ensaiava a futura consciência de si, que seria mais tarde atingida na humanidade. Mas como se dá isso? Aí Kardec volta no tema em A Gênese. E ele chega a concluir em A Gênese o seguinte, há uma solidariedade entre vários reinos, tanto é que ele cita em algum momento, por exemplo, a planta carnívora como sendo um elo intermediário entre o vegetal e o animal, e ele diz, parece haver elementos, parêntese, a tese de Darwin da evolução, primeiro que na publicação do Livro dos Espíritos, Darwin nem havia publicado ainda a sua tese evolucionista. Então o termo que os espíritos utilizam, os termos, eram termos muito ainda rudimentares. Por exemplo, não há a palavra evolução em O Livro dos Espíritos, porque o termo evolução vai ficar popular com Darwin. E o Livro dos Espíritos foi publicado antes. Mas há desenvolvimento, elaboração, progresso, são os termos que Kardec utiliza. Em A Gênese, a evolução, o evolucionismo darwiniano já havia sido publicado, mas não era conhecido. Lembre que na época, não é agora que você posta uma coisa, o mundo inteiro no Instagram já sabe. Não, na época, demorou muito tempo, mais tarde com Mendel, no século XX, a genética, para começar a tese de Darwin ser conhecida. Então, mais tarde em A Gênese, ele volta ao assunto, mas com muita dificuldade, os espíritos não têm linguagem própria, né, completa, mas ele conclui o seguinte, primeiro, a transição entre o animal e o hominal é um mistério. A gente não sabe quando é que isso se dá. A gente tem uma ideia, Kardec cita, por exemplo, alguns macacos réus, chimpanzés, que parecem se assemelhar ao homem de Neandertal primitivo, e ele chega a levantar essa hipótese, né? Na época, repito, as ideias antropológicas de Darwin não haviam sido popularizadas. E, mais ainda, quando ele fala a origem do princípio inteligente, que aí não é nem a transição do animal para o hominal, a origem do princípio inteligente, nem os espíritos superiores sabiam dizer para ele. Ele recebe a resposta dos espíritos dizendo assim, para nós,
isso se perde na noite infinita dos tempos. Ou seja, é algo que para os espíritos também eles não tinham condição de ainda verbalizar. Talvez o espírito puro já tenha essa noção pela perfeita conexão com Deus, talvez, né? Tem essa ciência, né? Mas aqueles espíritos superiores, eles não tinham. Deus sempre cria incessantemente no universo, porque há mundos novos, há planetas novos. Os espíritos dizem isso, que Deus cria sempre e incessantemente. Então por isso que as almas têm idades diferentes. Jesus é o espírito mais velho do que nós. Então assim por diante. Há espíritos mais infantis. Quando a gente vê o canibal da Nova Guiné, o pigmeu da África, são espíritos infantis ainda, né? Agora, o que os espíritos dizem é que no planeta Terra, pelo estágio atual, já não há mais reencarnação de espíritos novos. Isso se dá em outras instâncias que nos é ignorada. Essa tese, a alma grupo, é uma tese oriental, e Jorge André dos Santos, o psiquiatra já falecido, ele tem uma obra que ele estuda muito bem essa tese da alma grupo, que me parece coerente, mas como é a opinião de um autor que não é confirmado por outros, eu tenho que colocar aqui como uma opinião pessoal, embora eu admire muito e goste muito das teses de Jorge André dos Santos. Ele diz basicamente o seguinte, que parece que há uma noção em determinados animais que não é uma noção de individualidade, mas uma noção grupal. A ideia da alma grupo. Então, o cardume de peixes, né? A matilha e assim por diante, né? Então, esses espíritos. E que, à medida que vai se aproximando da experiência hominal, vai gerando, vai nascendo a ideia do ego, que é a ideia da individualidade. Alguns animais, por exemplo, o chimpanzé, já não tem essa alma grupo, na tese do Dr. Jorge André dos Santos, porque já são mais próximos. Porque essa linha divisória a gente faz animal hominal. Mas há elos que se interrelacionam que a gente não sabe onde um começa e outro termina na evolução. Em todos os reinos da natureza há uma coisa quase infinita, né? Sucessiva, né? Carmen. Só assim, pegando o gancho que ela falou, a gente também nem sabe se nós somos oriundos da Terra, porque nós, com certeza, o nosso princípio, né, no início da nossa evolução não foi na Terra, né? Eu acho que a gente veio de mundos primitivos e a gente vai caminhando até chegar nesse estágio. Jesus, a gente não sabe nem o planeta dele se ainda existe, porque se ele foi o governador da Terra, criou a Terra, né? Ele já foi no espírito que fez a passagem dele, todo esse trânsito que a gente está fazendo, ele fez em um planeta que não deve nem mais existir, né? Então, assim, a gente também não sabe a nossa origem. Nós hoje estamos na Terra, mas a gente não é da Terra. Eu tenho essa, não sei. O interessante na colocação sua, Carmen, é que se a gente pensar, por exemplo, na tese de Emmanuel e a Caminho da Luz, a gente vê que esses grandes fundadores do pensamento religioso, que produziu, digamos assim, a cultura espiritual e religiosa, que até hoje a gente está tentando assimilar, eram degradados, eram exilados. Ou seja, era o degredo de planos mais avançados, mas que para a gente era ótimo, né? Ou seja, para a gente era o mais sofisticado, porque os terrícolas aqui estavam nessa fase de transição do primitivo, do Neandertal, do primata, para o hominídeo, ou Homo sapiens sapiens. Então esses espíritos que vieram, daí a ideia do exílio de Adão e Eva, do paraíso, ou da queda do anjo, a queda de Lúcifer, olha, isso daí tem tudo a ver com a parábola do trabalhador de última hora. Por quê? E André Luiz tem um comentário belíssimo sobre isso em Obreiros da Vida Eterna, logo no início do livro. Ele fala do tema, que é um arquétipo, o tema da queda do anjo. A queda do anjo é o que pode acontecer com a gente. Sabe o que é a queda do anjo? É o seguinte, é o que aconteceu com os capelinos. Evoluíram tecnologicamente, evoluíram intelectualmente, mas moralmente não conseguiram acompanhar, foram degradados, ou seja, o que a gente recebeu, que era o máximo para a gente, era o expurgo. Porque eles estavam atrapalhando o planeta. É o que está acontecendo aqui nesse planeta, é. Então a gente vai ver, por exemplo, esses terroristas do Estado Islâmico que botam GoPro para filmar em 4K os assassinatos que eles fazem e jogam na internet. Esses indivíduos vão ser guia espiritual em planeta inferior. Porque vão levar
intelectualidade vão levar. A gente vê isso. Esses indivíduos que estiveram na Grécia Antiga, Pitágoras, Tales de Mileto, matemáticos excepcionais, mas pegaram armas, foram para a guerra, geraram batalha de Troia e assim por diante, né? Conflitos, tinham preconceitos também. Aristóteles falava que a mulher era um animal que só serve para o coito. Brilhante. Platão falava que a escravidão era essencial para a sociedade. Eram gênios intelectuais, mas traziam os seus vícios e os seus defeitos, as suas imperfeições. Então isso é importante a gente aqui citar, né? Por quê? Porque eram exilados, eram degradados, traziam também as suas características. O que é que está acontecendo aqui? O tema da queda do anjo é o seguinte: nós estamos aqui, despertamos para a espiritualidade, estamos trabalhando no bem, de repente, damos a louca, jogamos tudo para cima e vamos viver uma coisa que já é incompatível. Vamos para o crime, vamos para a orgia, vamos para o excesso, vamos para a prostituição, para a droga, para a criminalidade. Eu não estou dizendo no trabalhador espírita do evangelho que erra. Todos nós erramos. Que cai, que desliza, mas está servindo. O problema é errar sem servir. Servir e errar, está no bem. Mas errar sem servir é desviar. É essa a queda do anjo. Porque a queda do anjo é o seguinte: eu despertei e caio. Né? É isso que gera responsabilidade. Porque enquanto a gente errava na ignorância, é outra coisa. Quanta falta faz o demônio, o padre que nos absolvia. Rapaz, eu tenho tanta saudade disso, que era tão mais fácil. Se confessava. Tanta falta faz de Satanás, que ficava com medo e se comportava. Agora Satanás está dentro. É muito pior.